E o que dizer desse STF que continua salvando a gente? Não faz mais do que obrigação? Não, mas ainda assim é importante a gente ressaltar o quanto que o judiciário está ao nosso favor. Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre o STF e sobre o SUS, porque a gente tem uma novidade aí que foi feita no dia 28 de junho de 2021, ou seja, no dia do orgulho LGBTQIA+. O que aconteceu foi que o Gilmar Mendes, né, o ministro do STF, ele acatou um pedido que era do PT para que pessoas trans tivessem os seus nomes reconhecidos no SUS, os seus nomes e seus gêneros reconhecidos no SUS, e ele acatou. E ele acatou falando coisas muito legais, né? Falando da importância que tem para pessoas trans terem esse reconhecimento ao gênero, né? Ele falou também sobre a obrigatoriedade, porque na medida, né, que ele assinou e tudo que ele autorizou, também tinha uma obrigatoriedade do SUS de arcar com o tratamento das pessoas independente do seu gênero, né? Do seu gênero adotado, né? Enfim, da sua identificação de gênero. E ao dizer isso, Gilmar inclusive citou o fato de que se um homem trans que já retificou os documentos dele, nos documentos dele tem dizendo que ele é um homem e ele decidiu engravidar, ele ainda tem útero e decidiu engravidar, ele tem sim que poder ter à disposição dele ginecologistas, eu não sei falar essa palavra, mas enfim, tem que ter obstetristas à disposição dele, tem que ter um acompanhamento, né? Então, ele deixou isso muito claro, isso muito frisado quando ele assinou ali. E isso é muito importante, primeiro, porque o nosso nome é o básico que a gente tem, né? É o nosso básico. E assistência à saúde também é o básico. Então, é muito importante que a gente, como pessoas trans, nos sintamos acolhidas nesse espaço que é tão importante, que é o da saúde pública. Porque o sistema de saúde como um todo, não só o público, o privado também, mas o sistema de saúde, ele sempre foi um local muito opressivo para pessoas trans. Porque quando você chega ali para atendimento, seja no hospital, seja no posto, enfim, você entrega os seus documentos e com base naqueles documentos você vai ser chamada, ou chamado, ou chamade, enfim, ali para atendimento. E então, assim, você ter o seu nome respeitado é de suma importância, porque senão você vai ter o seu nome morto sendo esbravejado ali naquele ambiente para inúmeras pessoas desconhecidas. Então, é uma situação muito constrangedora e que sempre afastou pessoas trans. E além disso, ainda tem o problema de que muitas das especialidades médicas elas são divididas por gênero, né? Por exemplo, ginecologia vai mulheres, né? Então, se você já retificou seus documentos, se você tem uma aparência masculina, fica muito difícil você acessar um ginecologista mesmo que você tenha uma vagina. E o mesmo para urologistas, né? Muito difícil uma mulher trans conseguir ir até um urologista, já que o urologista atende homens, né? Vamos assim dizer. Então, quando chega uma pessoa lá com uma aparência feminina ou já com os documentos certificados, mesmo que ela tenha um pênis, fica difícil ela conseguir se sentir confortável para ir para esse atendimento, porque ela vai ser questionada inúmeras vezes. Ela vai ser questionada no momento em que ela marcar ali aquela consulta, no momento em que ela entregar os documentos dela, no momento em que chamarem ela pelo nome, né, e possivelmente até pelo nome morto, até o momento em que ela chega no consultório. Então são muitos momentos assim de constrangimento que essa pessoa passa. E aí, a consequência que a gente tem é pessoas trans evitando ao máximo usar sistemas de saúde, seja os públicos, sejam os privados. Então, quando a gente tem essa medida acontecendo, ela tem uma importância tão grande e ela pode melhorar tanto a qualidade de saúde das pessoas trans, porque, gente, a gente ter acesso aos nossos profissionais é o básico mesmo. E atualmente a gente só tem esse acesso nos ambulatórios trans e olhe lá, né? Porque às vezes nem no ambulatório trans a gente consegue ter esses profissionais à nossa disposição, nem sempre a gente consegue ter esse atendimento adequado. Mas é o único local que a gente costuma se sentir minimamente acolhida ali, né? Que é dentro dos ambulatórios trans. Então a gente precisa ter isso sendo estendido para todos os postos de saúde, todos os hospitais, todos os pontos de saúde que a gente tem no Brasil. Então, essa medida adotada pelo STF, né, adotada especificamente pelo Gilmar Mendes e que foi pedida pelo PT, é uma medida extremamente importante quando a gente fala de saúde da população trans, quando a gente fala de saúde da população brasileira de um modo geral. Porque, né, a gente tem uma parcela da população
doente, uma parcela da população sendo renegada. Isso adoece não só essa parcela da população, mas toda a nossa sociedade, todo o nosso sistema de saúde e tudo que a gente entende por humanidade enfim, do nosso país, das nossas políticas em si. E eu vou falar aqui pra vocês, né, um caso pessoal que aconteceu comigo em 2017. Foi 2017, não foi num hospital público, né? Foi num hospital privado que eu cheguei lá, eu ainda não tinha os meus documentos retificados, ainda não tinha, eu estava no processo para retificação dos documentos, porque né, nessa época a gente ainda não tinha essa facilitação de ir no cartório e resolver tudo no cartório, a gente tinha que entrar com uma ação judicial. Eu já tinha entrado com a ação judicial, estava esperando o resultado sair. Então, eu me dirigi até esse hospital porque eu estava com uns inchaços no meu rosto, né, que indicavam ser alguma alergia, e eu fui no hospital, fui acompanhada da minha mãe. Eu já devo ter contado essa história aqui no canal em algum vídeo, mas enfim, não vou lembrar em qual vídeo específico. Mas quando eu cheguei nesse hospital, eu entreguei os meus documentos, tava lá o meu nome antigo, né, tava meu nome morto, e eu virei pra atendente e pedi pra que ela me chamasse por Samantha, que meu nome é Samantha. Eu expliquei pra ela, né? Falei baixinho pra ela. Então, aqui tá escrito esse nome, mas o meu nome é Samantha. Então, será que tem como você colocar aí pra me chamarem pelo meu nome de Samantha e tudo? E ela pegou meu documento, ela olhou meu documento e falou: não, o seu nome é esse que tá aqui, então é por esse nome que eu vou te chamar. E pronto. Eu não tive outra reação a não ser falar pra ela: tá bom então, obrigada. Peguei os meus documentos que estavam com ela e saí daquele hospital. Minha mãe ficou super preocupada e foi atrás de mim, né? Porque eu tava realmente com o rosto com muitos inchaços, assim, no meu rosto, né? Meu olho tava bem inchado, assim, e tudo. Então, assim, era uma situação preocupante que eu precisava de atendimento médico e aquele atendimento médico me foi negado. Me foi negado porque a condição que me colocaram para eu ter aquele atendimento médico era uma condição que eu não estava disposta a arcar. Até porque é uma questão de segurança também. Eu iria adentrar um ambiente com inúmeras pessoas desconhecidas que iriam me chamar pelo meu nome morto. Eu iria me levantar, as pessoas iriam ver que chamaram o nome masculino, mas quem se levantou foi uma mulher, acompanhada de outra mulher, que era minha mãe, e as pessoas iriam saber naquele momento que eu sou uma pessoa trans. Elas sabendo que eu sou uma pessoa trans, elas tendo essa certeza, eu fico passiva de sofrer alguma violência. Né? Porque a gente não sabe quem estava naquele hospital, a gente não sabe quem estava indo procurar atendimento, a gente não sabe quem estava acompanhando as pessoas doentes, a gente não sabe o quanto que as pessoas que estavam naquele ambiente eram ou não favoráveis a pessoas trans adentrarem os mesmos espaços que elas. Isso é uma informação que não tinha como eu ter, então aquele ambiente me foi negado. A condição que me colocaram era uma condição que poderia me colocar em risco, não só ao constrangimento, que já é absurdo, mas também ao risco. Então, quando eu pego os meus documentos e saio dali, é porque aquele local não quis me atender, aquele local fechou as portas para mim. E obviamente nem preciso dizer que eu nunca mais voltei naquele hospital. E isso a gente está falando de 2017, não é algo tão antigo, é algo recente, né? Algo que aconteceu recentemente. E a gente já tinha políticas de obrigatoriedade de adotar nome social e tudo, né? Mas não era uma obrigatoriedade que se estendia para ambientes privados, apenas para ambientes públicos. E então a gente já tinha assim, um entendimento sobre transgeneridade ocorrendo de forma política no nosso país. E a gente teve um sistema de saúde que era privado, ok, mas a gente teve um sistema de saúde me renegando o tratamento. Esse é um caso específico, tá? Esse é um caso específico, eu tenho outro para contar. Mas quando a gente tiver essa medida do Gilmar Mendes, essa medida pedida pelo PT, né, e enfim, acatada pelo Gilmar Mendes, a gente vê a importância que tem nisso, porque eu saí daquele hospital sem atendimento, fui para uma farmácia, comprei um antialérgico, ainda bem que deu certo. Mas até hoje eu não sei o que me provocou aquela alergia. Porque foi uma alergia muito diferente de qualquer alergia que eu já tenha tido na minha vida, então pode ser que isso venha a acontecer de novo. Se for algum alimento, por exemplo, eu não vou saber o que foi, enfim, eu deveria, né, fazer aquele teste alérgico, né, não fiz. Fiquei ali totalmente sem assistência naquele momento. O antialérgico que eu comprei na farmácia funcionou ainda bem, mas poderia não ter funcionado, e a alergia pode virar coisas muito graves. Tem gente que, né, morre de alergia. Infelizmente não era o meu caso, não era algo tão grave assim, mas poderia ser.
Então isso a gente entra na parte do nome. Agora, falando especificamente da parte da medida que fala, né, que a pessoa tem que ter atendimento independente de qual gênero dela, a gente chega aqui em um outro ponto, né? Eu sou uma mulher trans que já fiz a cirurgia de redesignação sexual, então eu tenho que ter atendimento ginecológico à minha disposição, porque agora eu tenho uma vagina. Muito bem. Eu já tive atendimento ginecológico negado pra mim no SUS. Por quê? Não, 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 não. O que aconteceu foi que eu marquei o ginecologista, né? E quando chegou perto da minha consulta, eu marquei pelo ambulatório trans, inclusive daqui de Brasília, mas esse ginecologista especificamente, ele não é do ambulatório trans. Ele atende no mesmo hospital do ambulatório trans, né, no mesmo posto do ambulatório trans, mas ele não faz parte da equipe do ambulatório trans. Então não culpo o ambulatório trans, eu culpo esse médico especificamente. Mas o que aconteceu foi que eu marquei, né, a minha consulta com ele, esperei muito tempo até chegar o dia da consulta, e quando foi na véspera da consulta, e é mais emblemático ainda porque isso aconteceu no dia 29 de fevereiro de 2020, né, de 19 de fevereiro do ano passado, pouco antes da pandemia se alastrar aqui no Brasil, eu recebi uma ligação dizendo que a minha consulta, que ocorreria uma semana depois, tinha sido desmarcada, porque o médico, quando ele soube que se tratava de uma mulher trans, ele se recusou a atender, porque ele não atendia mulheres trans. E eu perguntei, né, para a assistente se ele tinha sido informado de que eu já fiz a cirurgia de redesignação sexual. Ela disse que sim, que ele tinha sido informado, mas que mesmo assim ele negou atendimento. E não era culpa dela, ela me pediu muitas desculpas, né? Ela ficou constrangida de ter que me dar aquela notícia. Então a gente vê ali um médico negando atendimento para uma pessoa trans por saber que essa pessoa é trans. Então quando a gente tem essa medida do Gilmar Mendes, ela é muito importante porque ela obriga que esse médico me atenda, que esse médico não negue atendimento para mim por eu ser uma mulher trans. Né? A gente vê a importância disso, porque, gente, até hoje eu não encontrei ginecologista que me atenda, tá? Até hoje eu não encontrei ginecologista que me atenda e eu fiz essa cirurgia em 2019. Eu fiz ela em maio de 2019. E até hoje, nada. Nada, 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 nada. E um outro ponto, que nesse eu não tenho como ter um relato pessoal aqui pra vocês, mas um outro ponto que é muito interessante dessa medida do Gilmar Mendes é que agora também, né, a gente vai ter nas fichas de crianças que nascerem, né, nas fichas de recém-nascidos, além de pai e mãe, a gente vai ter também pariuriente. Eu posso ter falado essa palavra errada, se eu tiver falado, vocês vão ver ela escrita aqui, de qualquer forma, então vocês vão saber qual é a palavra certa, mas esse pariuriente quer dizer justamente a pessoa que pariu aquela criança, mas que não necessariamente seja um pai ou uma mãe. Então a gente vai ter essas três categorias que é super importante, porque se a gente vai falando de um homem trans que engravidou e que pariu, né, normalmente na ficha ali, quando vão colocar, colocam que foi uma mãe que pariu. E agora não, a gente vai ter essa outra categoria para ser a categoria de pariuriente. Então, é algo a mais ali e também reforça ali o respeito a se ter com a identidade de gênero das pessoas. E aqui também é interessante para pessoas não binárias, né? Porque às vezes uma pessoa não binária que teve um filho e que se sinta desconfortável em se colocar enquanto pai ou enquanto mãe, pode se colocar ali enquanto pariuriente. Que mais uma vez eu posso ter falado essa palavra errada e espero que eu tenha falado corretamente. Então, essa medida é extremamente importante quando a gente fala do atendimento de pessoas trans no SUS. É extremamente importante, ela atende três camadas do atendimento de pessoas trans no SUS que são extremamente importantes, né, que são extremamente relevantes e que impactam diretamente na vida de pessoas trans. Então, com essa medida, né, a gente espera que pessoas trans sejam mais assistidas, que pessoas trans se sintam mais confortáveis de adentrar esses espaços de saúde que a gente precisa adentrar porque a nossa população está morrendo. Né? A gente tem uma expectativa de vida de em torno de 35 anos. Eu sempre acabo tendo que falar esse dado aqui para vocês porque ele é muito recorrente. Então isso é uma medida que pode fazer com que essa expectativa de vida aumente mais, né? Assim, obviamente não a curto prazo, mas a longo prazo, porque agora a gente vai ter mais assistência médica, pelo menos assim esperamos. E é interessante que essa medida vem do STF, né? Como quase todas as medidas que a gente teve de direitos LGBTQIA+, aqui no Brasil, né?
Porque casamento igualitário, STF. A criminalização da LGBTfobia, né, com equiparação a crime de racismo, STF. Né? E agora também a gente tem aqui a ampliação dos direitos de acesso à saúde por parte de pessoas trans também, que foi feita pelo STF. É interessante que a gente tenha o STF aqui ajudando, né, a nossa comunidade, mas também é um pouco preocupante que a gente não tenha isso vindo do nosso legislativo como deveria ser. Mas que bom que a gente tem ainda ministros no STF que entendam as demandas que a gente tem, que entendam as nossas pautas, né? Ah, e um outro ponto importante é que o Ministério da Saúde tem apenas 30 dias, né, tem um mês para poder conseguir ajeitar todos os seus documentos para poder se adequar a essa medida que o Gilmar Mendes assinou, né? Quer dizer, agora tem menos de um mês porque isso foi assinado no dia 28 de junho desse ano de 2021. Mas enfim, eu quero muito saber o que você pensa a respeito disso, então comenta aí embaixo o que você acha sobre essa medida, o que você acha sobre essa assinatura do Gilmar Mendes, o que você acha sobre esse pedido do PT, o que você acha como isso pode impactar na sua vida, e se você tiver algumas experiências com sistemas de saúde, sejam públicos, sejam privados, em que vocês sofreram alguma discriminação, comentem aí embaixo, porque isso é sempre muito interessante também. Não se esqueçam de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a espalhar a transmissão pelo YouTube, ajuda muito a espalhar o meu trabalho por aí. E não se esqueçam de se inscrever no canal caso não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. Eu vejo vocês na próxima e defendam o SUS. É super importante isso. Sua dose é 0,3, tá? Perfeito. Bom dia. Muito obrigada. Pfizer.